Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, o time queridinho da mídia foi eliminado, pessoal. E a quarta força segue vivo em tudo. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Pessoal, se esse ano não tiver o VAR para dizer que a bola bateu na barriga, esse ano seremos campeões da Copa do Brasil. Por quê? Esse timinho aí, o queridinho da mídia, foi eliminado para o Olímpia, pessoal. Comenta, dá sua risada, use o espaço de comentário para dar sua risada, fortalece com like e se inscreve no canal, porque o Flamengo tá fora da Libertadores. E queriam pegar o Palmeiras, hein? Mais uma vez, Palmeiras campeão da Libertadores. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E tem quem critique o Abel. Vamos pro vídeo, pessoal. Vamos ver a mídia chorar. Vamos lá. Então, houve de fato muita incompetência e falta de leitura, seja dos jogadores e seja do treinador na partida de hoje. Mas é claro que o problema não é só esse, o problema, como disse o Breler, também atinge bastante a diretoria, que não consegue fazer valer o poderio financeiro que tem. A derrota é tão... Fala, Léo, desculpa. Não, sabe o que me deixou muito claro que o Flamengo estava completamente perdido? A reação do Olímpia após o segundo gol. Que pensa o seguinte, você não é favorito no confronto, tá? Você faz o mais difícil, que é criar a situação de ir para os pênaltis. Que já era uma situação que você não imaginava estar. O ideal seria, cara, para, respira. Não, o Olímpia sentiu, cara, vai sair o terceiro. Ele Pode sentiu ser, a fragilidade do outro lado A gente também. tava até na maquiagem ali, né, Bini, no Breler, e tá falando, cara, o jogo tá pro terceiro gol do Olímpia. Então, assim, como é que o próprio Flamengo não deu um jeito de respirar ali, de ser o time mais malicioso nessa hora também? É o time experiente, é um time cascudo. experiente, Nossa. capaz de administrar, né? O Jean cita muito bem o início do segundo tempo, e ele já falava na transmissão, tem um problema com o Gerson ali não ajudando o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma atuação muito ruim, mas está muito desprotegido no primeiro tempo. Ele inverte. O Maia começa a cair um pouco mais para a esquerda, o Gerson vai um pouco mais para a direita, depois ele se movimentou bastante. Corrige minimamente isso no início do segundo tempo e avança um pouco o bloco de marcação. O que você pensa agora o Flamengo vai minimamente... O Flamengo não conseguia, nem com ajuste ali, que tem uma mínima melhora de segundo tempo, o Flamengo não consegue apresentar nada. E parece que a todo momento você fica achando que tem algo estranho no ar, porque o Flamengo não pressiona, o Flamengo não joga com bola, o Flamengo não evolui tanto quando tem um mínimo acerto ali de posição na volta do intervalo. E aí eu tô com o Léo. O Flamengo sente muito o gol. E o Flamengo sente o gol porque parece que é um pacote. O jogador sabe quando a coisa não está andando dentro de campo. Ele sabe quando não está funcionando. O Bruno, eu acho que a gente pode tentar falar que ele é o que se salva ali na atuação, mas eu acho que também Thiago Maia com boa vontade. Tinha campo para o Bruno. E quando o adversário dá campo para o Bruno, a gente sabe o que acontece. E nem isso estava bastando, porque a engrenagem toda muito comprometida. Agora, a única coisa que eu não acho é histórico. Eu acho que o tom tem que ser um pouco acima da cobrança interna do Flamengo. Agora, o Flamengo veio semeando isso aí. O Flamengo, quando a gente para aqui e fala a defesa não é confiável ainda, tentou arrumar o time de trás, de frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar à finalização. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos são exceção. Então, são exceções. O jogo contra o não é Grêmio é uma exatamente exceção. o time de Copa. Mas E hoje é desafiado uma o máxima. Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde Pedro. pro Alcas. Vai, Bito. Por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles
de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo, ele para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes, né? Obviamente, pelas equipes mais fracas, ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, a manipulação de resultado é muito mais difícil, não tem. Não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época. Então, essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje. Essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim. O Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro porque o Botafogo disparou. São 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o terceiro ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato Nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que E a gente debatia isso aqui uma coisa de 2 semanas, um linha de segunda-feira. Sim. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birma. Fala. Eu acho que depois disso tudo, e pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil... Não, pessoal, eu tô dando risada, pessoal, é porque esses comentaristas aí, eles falam que o Corinthians não tem padrão de jogo, que o Corinthians não tem evolução, que o Corinthians não vai chegar a lugar nenhum, que o Corinthians vai brigar para não cair, que o Corinthians vai cair na Sul-Americana, que isso e que aquilo. E o melhor time do Brasil foi eliminado pelo Olímpia, um time paraguaio, pessoal. Mano, eu tô rindo demais, eu tô feliz demais, pessoal. Flamenguista, desculpe, mas eu tô feliz demais. Comentaristas que falam que o... Perdão. Esses comentaristas aí falam que o Corinthians não tem evolução nenhuma. E o Corinthians tem 10 jogos. 10 jogos sem perder. Vamos continuar aqui, pessoal, e fortalece com o like. O Corinthians tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians, eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras que pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade. No mandato, independentemente de resultado. Por isso que eu acho que esse tal desejo, eu concordo muito com o Breyer. Praticamente tudo que você falou, mas eu acho muito pouco viável nesse momento acreditar que essa eliminação de hoje vai ser essa virada de chave, porque esse 5º ano de gestão do Landim, 19, 20, 21, 22, 23, nunca houve um movimento que, quando não ganha, quando o Flamengo flerta com algum resultado esportivo ruim, há algum movimento de mudança. Sempre pela manutenção da figura, porque a figura ali ela tem uma importância. E aí você olha para entender o Flamengo de hoje, o Flamengo que vai a campo, o Flamengo que é passivo, o Flamengo que não compete, porque você precisa entender, né? Essa diretoria se baseava muito na bola não entra por acaso. Sim. E ela não deixa de entrar por acaso também. O ambiente de hoje é de um vice-presidente de futebol que não fala a mesma língua do treinador, porque o treinador tem linha direta com o presidente. E o vice-presidente de futebol não gosta disso, gostaria que tudo passasse por ele. Então, esses meandros que explicam, que a gente fala aqui, a gente bate às vezes na tecla, aí o pessoal vira e fala, está criticando o Flamengo, ganhou e estão falando que tem problema. Não, é porque a régua do Flamengo, o teto do Flamengo é muito mais alto que de todos os clubes brasileiros. Muito. Então, uma vitória simples, a gente chega aqui e aponta, a bola aérea está entrando ali. Esse meio-campo com o Gerson alinhado para fazer a marcação não encaixa. Essa formação aqui está ficando exposta. A gente vai tentando enxergar, para traduzir aqui e comentar para quem nos assiste, porque lá na frente não virar e falar, nossa, o Gabriel falou. Não,
é só por causa da arbitragem. Não. A gente pode sentar um dia e falar só sobre o impedimento, uma inversão de falta, se foi rígido ou não com o São Paulo. Só que a eliminação de hoje é muito maior. Muito maior. Aliás, porque é o Flamengo que o Gabriel joga. Então, acho que isso precisa ser deixado muito claro. O debate, para mim, é todo sobre o não projeto esportivo. Perfeito. Não, o Jean tem tempo lá ainda para participar daqui a pouco. Vamos apagar a luz lá. Mas rapidinho, porque... Eles apagam mesmo, viu? Apagam mesmo, não tem conversa. Não tem negociação, não. Os caras apagam a luz e acabou. Mas antes de acionar o Jean, que eu quero ouvir, gente, essa frase é muito forte. A Conmebol é aqui do lado, infeliz e muito forte. E outra coisa... Vamos colocar o trecho de novo. A Conmebol é aqui do lado, foi um roubo, porque em tese o Flamengo nem queria que o Gabriel falasse. Então ele vai falar porque ele quer dar um recado, ele quer dar esse recado. Só que para ser justo também com quem nos assiste, o Flamengo ficou hospedado no hotel do complexo da Conmebol. E achar que isso tem alguma relação, exato, e achar que isso tem alguma relação, que isso muda alguma coisa. Quer dizer, se o Flamengo ganhasse o jogo, algum erro de arbitragem, eu falava, o Flamengo estava no hotel da Conmebol. O Flamengo das últimas 4 finais jogou 3, ganhou 2. Como é que... Eu tenho certeza que se a Conmebol pudesse escolher ter o Flamengo na final, escolheria não é que quer colocar lá, mas a grande torcida da grande cidade. Léo, a gente vai te falar depois. Eu acho realmente o lance do gol invalidado discutível. Mas a forma o Flamengo jogou. Eu acho isso indiscutível. Eu acho também. Eu não tô convencido de que o gol é irregular, não. Podemos falar sobre isso depois. Mas a forma como o Flamengo jogou. Mas é isso, pô, peraí. Então, só que naquele momento já era 3-1 de um time que não jogava. Vamos colocar o trecho do Gabigol de novo, que eu quero ouvir o Jean sobre essa conversa também. Vamos lá, fala aí, Gabigol, de novo. Não, sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos praticamente todos os jogos com 70 mil pessoas no Maracanã. É claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas, assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no 3º gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Mas para a sequência da temporada agora, que você está falando que foi um roubo muito grande, para a sequência da temporada, brasileiro distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro.